Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a luz de Deus ilumine a nossa caminhada. Estamos aqui em mais um quadro, a oração da mente positiva. Hoje, 19º quadro, né? Hoje, dia 4 de abril de 2024. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na família da mente positiva. Aos poucos, estamos aí construindo um grupo de amigos que deixa mensagem, pedido de oração, partilhas, esses amigos enviam abraços, e isso é muito bom, é uma troca de energia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, uma pesquisa que saiu esses dias sobre os idosos. Os nossos idosos estão bebendo cada vez mais. Então o tema hoje é idosos, solidão e álcool. Daqui a pouquinho. Quero enviar um abraço aqui à companheira Terezinha Maia, que nos acompanha há tanto tempo, mãe da Bebel. Ela sempre manda alguma mensagem, e ela mandou aqui: bom dia, Cintia Rossano. Eu vejo todos os dias suas mensagens, adoro ver. Faz muito bem para mim. Ô Terezinha, que coisa boa, sempre nos prestigiando e sempre aprendendo juntos, né? Quando ela pode, ela comparece na reunião de segunda-feira, que eu coordeno há 20 anos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, e quando não, acompanha aqui pela internet, pelo YouTube, né? Também aqui uma mensagem da companheira Marlene, mãe da Tati. Ô Tati, que saudade de vocês. Apareçam na reunião também. Quando puder, apareçam na reunião de segunda. A Marlene mandou: Rossano, você é incrível com suas palestras, não tenho mais... assisto sempre, não tenho ido às reuniões, mas assisto sempre aqui. Ô Marlene, obrigado pelo carinho, pelo abraço. E é realmente a bênção da tecnologia, né? Que hoje possibilita a gente chegar em todas as partes e levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita. Enviar um abraço para minha amiga Mirtes Peron, lá de Carangola, sempre nos acompanhando. Um abraço para a Ana e Caroline, aqui de Espera Feliz, que ela sempre deixa aí também os seus comentários, o seu filho Gabriel. Um abraço também ao Gabriel da Adressa, o meu amigão, né? Um abraço à Adressa, ao Felipe e ao Gabriel, né, companheiro aí. Eu os encontrei na segunda-feira, também em nossa reunião, estava com saudade de vocês. Muito bem. Segundo a pesquisa, 1 em cada 4 idosos brasileiros bebe. E muitos deles além do padrão do que seria considerado uma normalidade, né? Então os nossos idosos estão bebendo cada vez mais. A partir dos 60 anos, segundo a pesquisa, eles estão bebendo muito, e isso já configura um problema público de saúde. Eu queria refletir com vocês e saber a opinião de vocês aí, né? Uma análise que eu faço, eu acho que nós precisamos cada vez mais, todos nós, né? Porque todos nós, se não desencarnarmos, estamos caminhando para a senectude, para a melhor idade. Precisamos desenvolver uma vida intelectual. Isso mesmo. Que relação tem isso com o álcool, Rossano? Tem muita relação. O idoso busca o álcool por N motivos, né? Solidão, o ócio, né? Vai ficando parado, não tem muito o que fazer. Às vezes até a falta de dinheiro para viajar, para fazer outras coisas, então pode levar, né, o idoso a consumir álcool além da conta. E uma coisa maravilhosa que a gente observa já há alguns anos no Brasil é os idosos praticando exercício, né? Sempre tem uma professora, um professor, uma academia, eles vão à academia, eles participam. Aqui mesmo em Espera Feliz, na área de lazer, tem um grupo lá participando, né? Tem idosos, tem pessoas mais jovens, sob a coordenação de professores, numa área, né, ampla aqui da cidade. Então os idosos descobriram, porque no passado não tinha muito isso,
Geração de minha mãe, pouca gente exercitava, ia para um grupo da melhor idade fazer alguma ginástica. Isso foi sendo desenvolvido. E isso é uma bênção, né? A pessoa incluiu a atividade física, hoje é um kit de sobrevivência, é um pouquinho de exercício físico, meditação. E eu queria incluir aqui na pauta, nessa reflexão, o seguinte. Eu penso que a criatura que desenvolve a sua vida intelectual, principalmente a leitura, né? Ela descobre um universo infinito. Então, se os nossos idosos lessem mais, isso depende do desenvolvimento desse hábito ao longo da vida, nas escolas, né? Pouca gente lê no Brasil. Eu comento, já comentei aqui no canal, uma cidadezinha francesa com 20 mil habitantes tem 20 livrarias. Uma cidade como Espera Feliz, Guaçuí, Carangola, cidades aqui em derredor, cidades aí com 30 mil habitantes, com 40 mil habitantes, costumam não ter uma livraria. Fala aí se na sua cidade, se você mora numa cidade menor do interior do país, se tem livraria. Tem livraria na Casa Espírita ou em algum prédio da Igreja Católica, alguma igreja evangélica, pode ter livro, mas normalmente não temos livrarias. Então, meus queridos, precisamos desenvolver a vida intelectual, porque com o passar do tempo, os livros devem e podem ser canais de bênção. Né? Se você tiver que ficar um tempo num lugar sem poder sair muito, com o livro você tem uma companhia. Você viaja. Eu lembro que um professor meu, o professor Luiz Gomes, dizia: tem duas formas de adquirir conhecimento: ou viajando muito, ou lendo muito. Então quem lê, vai. A pessoa pode nunca ter visitado a Europa, mas se ela tem o hábito de ler, ela já visitou a Europa intelectualmente, mentalmente, psicologicamente e até emocionalmente, porque ela leu alguma coisa falando de algum país europeu. Então, eu penso que, Rossano, mas há intelectuais que vivem embriagados. Não, isso é outra coisa. Essa leitura que eu estou falando também, o ideal seria uma leitura elevado, uma leitura com uma proposta superior espiritual. Nisso o Espiritismo é uma bênção também, com todo respeito a todas as religiões, porque o Espiritismo é conhecido como a religião do livro, porque tem muito livro. Você pode estar sempre lendo, sempre trabalhando sua mente, sempre tornando sua mente positiva, saudável, lendo, tendo assunto para conversar. Por que muita gente não tem muita paciência para conversar com os idosos? Por conta de algumas repetições que eles passam apenas a contar histórias do passado. Mas por que a pessoa fica muito presa no passado? Porque ela não lê, porque ela não desenvolve esse lado para trabalhar outros temas. Lógico que a gente deve ter paciência com todo mundo, mas se a gente tiver um assunto para conversar melhor, a gente vai ser também mais agradável. Então, todos devemos buscar uma cultura. Não apenas quem fez uma faculdade. E fazer uma faculdade não é garantia também não. Tem muita gente que passa por uma faculdade, pós-graduação, mas não é culto, não se desenvolve intelectualmente. Sabe aquele setor ali para ganhar o ganha-pão, né? Para ganhar o pão de cada dia, mas não é uma pessoa que tem assuntos melhores no campo da cultura, no campo da espiritualidade. Uma cultura intelecto-espiritual. Isso falta para a humanidade. Guardem isso. Uma cultura intelecto-espiritual. Leituras edificantes. Observemos que os idosos que participam de grupos religiosos, ali numa igreja presbiteriana, na igreja católica, na casa espírita, que estão participando, eles estão mais arejados mentalmente e intelectualmente. Na verdade, todos nós que temos uma participação ativa em um grupo espiritual, nossa mente é muito melhor. Há pessoas que só falam de coisas. Comprei isso, vendi aquilo, isso é bonito, isso é feio. Há pessoas que só falam de pessoas, fofoca. Sentou lá da pessoa, vai contar alguma história de alguém. E as pessoas que vão se elevando, que conversam sobre ideias. Isso tem a ver com
cultura, ideias, filosofia, ciência, arte, espiritualidade. Isso é a verdadeira juventude, a eterna juventude. Observemos aí os indivíduos, padres, pastores, líderes religiosos, líderes espíritas, né, que chegam 80 anos, 90 anos conversando coisas boas, porque se espiritualizaram. Meditemos sobre isso. E temos que proporcionar, né? A gente tem nas cidades já academias, espaços de atividade física, mas nós não temos espaços de cultura. Tem uma biblioteca ou outra, mas a gente precisa trabalhar, a humanidade precisa desenvolver. E esses dados de que os idosos estão bebendo cada vez mais, eu fui pesquisar, não é só no Brasil. No mundo inteiro é um fenômeno que ocorre. Ociosidade, solidão e falta, aí eu incluo essa reflexão, de uma vida intelectual elevada, espiritualizada. Porque quando a humanidade se espiritualizar, os idosos terão muita coisa para fazer com a experiência deles e também muito o que aprender, porque sempre é tempo de aprender. Dizem que quando Luís Vaz de Camões, o grande autor de Os Lusíadas, estava no leito de morte, que a morte visitou pelos pés, gerando um frio intenso, um dos seus escravos buscou na lareira algumas brasas e aproximou-as dos pés do grande escritor português. E aquilo ajudou a aquecer e minimizar o frio da morte. E naquele momento Camões teria dito àquele servo, vivendo e aprendendo. Luís Vaz de Camões, no leito de morte, aprendendo com um dos seus criados a arte de servir. Então sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de crescer, até a desencarnação e depois da desencarnação. Meditemos, vamos orar? Pai de amor e de bondade, derrame suas bênçãos sobre nós, bênçãos de luz, de força, de entendimento, que possamos, Senhor, qualificar todo dia as nossas vidas, buscando cultura superior, crescimento interior, despertamento espiritual. Nos abençoe em nome de Jesus, abençoe o nosso dia, todos os que nos acompanham aqui na oração da mente positiva, que possamos buscar sempre o caminho da luz, o caminho do bem e o caminho da paz. Abençoe os nossos lares, abençoe os hospitais, os lares de idosos, as creches, as escolas, toda a sociedade. Abençoe o Brasil, abençoe o nosso planeta. Que assim seja. Queridos, estamos aí na nossa campanha, já quase 8.000 inscritos. Faltam 16 pessoas para atingirmos a marca no canal Renovação, canal Espírita Renovação, de 8.000 inscritos. Então me ajude nesse momento. É só você enviar esse vídeo para alguém, uma pessoa, e convidá-la a se inscrever no canal. Fala, siga aí o companheiro Rossano Sobrinho na oração da mente positiva e nós vamos atingir, se Deus quiser, até o final de semana aí, se não hoje, 8.000 inscritos. Gratidão profunda, que Jesus nos abençoe. Muita paz.